Olá pessoal. Então vamos lá. Não vou, infelizmente, não vou é, conseguir essa aula ao vivo aí, mas vou deixar ela gravada. Bom, então pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho mais da parte aí teórica aí, né? Eu dei o exemplo da carga térmica, depois vocês desenvolvem aí, assistam a primeira aula, certo? Assistam a primeira aula. Depois eu dou mais uma explanada sobre esse exercício da carga térmica, que é a da SAP, né? E, bom, pessoal, vou compartilhar a tela e vou falar da parte de refrigeração e da climatização residencial, né? Então, pessoal, iniciando aí pelo um breve histórico, né? Refrigerar, né? Esse ato de refrigerar ali, condicionar o alimento, deixar ele aumentar a sua vida útil, né? Isso já tem desenvolvido há muito tempo, né? Apesar do fenômeno da termodinâmica ser recente, né? Mas a arte, por exemplo, de fazer ali, de prorrogar, né, a vida útil do alimento é muito antes aí. Então, não se tinha gerador, como é que fazia? Ou se utilizava, ou se desidratava, né, colocando sal, né, ou solução de salmoura para deixar a carne desidratada, que é a umidade aí que atrai, por exemplo, os micro-organismos que decompõem ali, né, que ele estraga, né, o alimento e também o gelo, né? Só que isso aí, em países frios, eles conseguem, mas ainda por um determinado período do ano. Não dá para fazer, por exemplo, o ano inteiro. Bom, então, pessoal, ver se então né, foi se avançando a tecnologia, o advento ali das máquinas térmicas e da máquina térmica verificou que se eu fizer ver aqui um processo inverso, eu consigo então refrigerar o ambiente, ou seja, retirar calor e para poder então refrigerar ali o ambiente e conservar os alimentos, né? Bom, se vocês já observaram, pessoal, né, os refrigeradores aí residenciais geralmente são duas portas, o chamado duplex, né? A gente então tem o chamado refrigerador, que mantém o alimento até próximo do 0 graus, e o congelador, que vai permanecer abaixo do 0 graus, que é o ponto de congelamento da água, né? Ou seja, que congela e o que vira gelo é a água contida naquele alimento, né? Então, por isso que forma o gelo, né? E por que que forma o gelo? Porque justamente essa é a função do refrigerador e do congelador, é retirar calor desses alimentos, retirar calor a ponto de diminuir a sua temperatura, diminuir também a sua agitação molecular e também diminuir, né? Ó, você não zero, pessoal, por mais que você estoque o alimento ali por um longo período de tempo, não é infinito, né? Os micro-organismos estão ali, você vai desacelerar bastante a sua ação, né? Bom, então como é que faz essa diferenciação aí do refrigerador pro congelador, né? Bom, o frio, né, a temperatura ali que se retira, né, o calor que se retira, ele espalha por todo o aparelho. Como é que faz isso? Então o ar, né, o ar frio, né, que tá com baixa temperatura, ele fica mais denso. Aí ele vai para a parte de baixo, né? Densidade e gravidade ele desce. E com isso, então, né, por questão de gravidade ali física, ele empurra o ar quente, que é menos denso e mais leve. Então, esse movimento do ar, né, pela diferença de densidade, a gente chama de convecção. É a convecção natural, né, que não tem nada ali que force esse movimento, é puramente pela física mesmo. E no modelo de duas portas, né, que é o chamado duplex, a gente vai ter uma extensão, né, do congelador, né, que é para que vai congelar, né, uma placa fria que vai proporcionar então uma temperatura acima de 0 graus. E a função é também extrair esse calor por meio da convecção, né? Hoje a gente sabe que tem a tecnologia inverter, né? Então até por questão de energia, né, a gente coloca o congelador embaixo e o gerador em cima, né? Que você, em tese, diminui ali principalmente o trabalho do compressor, né? Então, o compressor ele precisa fazer menos força, por exemplo, para levar
fluido refrigerante para cima, né? Então, se eu colocar o congelador para baixo, que ele demanda maior energia, né? Por retirar calor daquele do sistema do, do ambiente do congelamento, então ele vai trabalhar menos, né? Então vai gastar menos energia. Bom, nos refrigeradores, pessoal, a gente também tem aí um modelo que chama de frost free, né? Hoje todos os modelos são frost free, né? Antes tinha os de degelo, né? Degelo automático, e antes não tinha, você tinha que fazer o degelo periodicamente, né? Porque o gelo ali, ele acaba se transformando ali numa espécie de isolante. Então, aquela camada de gelo impede, por exemplo, que o frio, né? Que o meu sistema retire calor do ambiente, acaba que meio que saturando. Então, para melhorar essa eficiência, eu precisava fazer esse degelo. Ou eu preciso de uma tecnologia que não permita esse acúmulo de gelo, justamente para não perder eficiência de troca de calor, né? Bom, então o que que acontece, né? A convecção ela é forçada por microventiladores, ou seja, ao invés de ser agora simplesmente pela movimentação da circulação, eu forço essa circulação de ar por microventiladores e dutos, né? Entre o ar ali, né? Entre os dois tipos de ar, né? O quente e o frio. Bom, além disso, a gente tem um condensador, né? Então, o condensador nos aparelhos antigos é igual esse que está na foto aí, ó. Ele é da parte de trás da geladeira, né? Que é justamente pegar o calor que retira do alimento e jogar para fora, né? Então, o calor, né? O fluido refrigerante absorve esse calor e joga para fora ali pela serpentina do condensador, ou serpentina ali do condensador do refrigerador. Por isso que não, a gente vê, a gente não secava roupa, secava tênis ali, colocando em cima. Isso é o maior erro, pessoal. Quando você tampa o condensador ali, você está justamente tampando a área de troca térmica, que eu preciso jogar o calor para fora. E aquele calor que eu não jogo para fora, ele volta para o meu circuito. E o principal prejudicado, além do meu próprio refrigerador, são componentes mais sensíveis, como o próprio compressor. Diminui bastante sua vida útil, não, isso não se faz, né? E os aparelhos mais modernos, eles não utilizam esse condensador mais exposto, ele utiliza ela, vamos dizer ali, escondido nas paredes laterais. Tanto que nas paredes laterais tem até aviso, ó, superfície quente, deixa um espaço, né? Recomenda-se um espaço para troca de calor, justamente para melhorar a a troca térmica, né? A eficiência térmica de troca de calor, né? Bom, aqui, pessoal, tem um videozinho mostrando como é a transmissão de calor. Só colocar aqui com o áudio.
Bom, pessoal, então aí é o ciclo, né? Como se ocorre o ciclo, mesmo jeito da refrigeração aí, né? Olá, acompanhe informações a respeito do fluido refrigerante. Você já deve ter percebido que algo precisa se movimentar de maneira a absorver o calor no congelador e depois rejeitá-lo no condensador. Este algo é uma substância conhecida na área de refrigeração e ar-condicionado como fluido refrigerante, que tem como propriedade absorver e rejeitar o calor enquanto muda de estado. Outro componente necessário ao funcionamento do refrigerador é o compressor, que tem a função de deslocar o fluido refrigerante pelo congelador e pelo condensador, por meio da elevação de pressão. O compressor fica instalado na parte traseira inferior do refrigerador e os leigos o conhecem como o motor da geladeira. Se você olhar com cuidado no refrigerador, vai perceber que o compressor está ligado ao condensador por um tubo. Depois, você verá uma peça cilíndrica um pouco maior, que é o filtro secador, na qual sai um tubo bem fininho, que mais parece um fio. Esse tubo é chamado de tubo capilar. Você consegue ver que o tubo capilar entra no gabinete do refrigerador, de maneira muito próxima de um outro tubo que sai do compressor, chamado de tubo de sucção. Em muitos casos, o tubo capilar está enrolado ou montado por dentro deste outro tubo, em arranjo conhecido como intercambiador de calor. Abraços e até a próxima! Naquele outro vídeo que eu mostrei, pessoal, vocês perceberam ali tem um chamado tubo capilar. Então, simplesmente aquele circuito básico, né, só com aquele básico ali, ele não tem uma certa eficiência. Então, para que que eu uso o tubo capilar? Então, ele é um tubo bem fino, de diâmetro bem pequeno, e ele vai permitir, então, um acúmulo de fluido no condensador, onde ele vai ainda aumentar mais a pressão. Para que isso? Para melhorar a troca térmica. E no evaporador, esse tubo ele vai ter uma depressão, porque vai entrar menos fluido refrigerante do que está saindo.
né? Então, devido à construção do evaporador, né, ele fica represado na forma líquida, então, cuja superfície é despressurizada pela sucção do compressor, né? Então, a própria sucção ali gera essa diferença e vai forçar a evaporação. E faz isso de forma tanto para garantir que não entre líquido no compressor, esse compressor aí de refrigeração não pode ter hipótese nenhuma líquido, que danifica, é bem sensível, e também garante que minha troca de calor ali para refrigerar o ambiente seja a melhor possível. Então faz isso de uma forma de desacelerar o meu fluido ali, pra ele ter um certo nível ali para ter a melhor troca térmica possível, né? Bom, e o outro componente que tem é o filtro secador, né? Que é filtrar e desidratar o fluido refrigerante, que é que é típico, né, pessoal, quando você vai fazer a montagem. Então, tá sujeito ali, você vai montar a tubulação, tá sujeito de entrar ali um pouco de umidade, né, um pouco de resíduo, né, um particulado ali sólido, né. E o intercambiador de calor é um dispositivo igual ao tubo capilar a alta temperatura, ela passa por dentro do tubo de sucção, né. Então, o intercambiador vai ser um trocador de calor mesmo, próprio capilar, né? Então, esse que está temperatura, ele vai passar por dentro do tubo de sucção, né? Que vai estar abaixo da temperatura, também para trocar o calor aí, né? Bom, pessoal, sobre a classificação dos refrigeradores aí, né? Então, ele é estabelecido aí pela RTQRA, né? Que é o Regulamento Técnico de Qualidade para Refrigeradores Assemelhados, estabelecido pelo INMET 2015. São para os sistemas que utilizam compressores com porta-segue, englobando os frigobares, né, que são aqueles aparelhos de pequeno porte, com cerca de até 1 metro de altura, né, utilizado tanto nos hotéis e motéis, nos refrigeradores, né, que vão ser destinados a conservar alimentos, predominantemente, sejam eles de origem orgânica e inorgânica, e que possuem compartimento de baixa temperatura, né, e também um fabricador de gelo. Os frost free, né, que vão utilizar a convecção forçada, os combinados, né, que vai ser composto tanto de refrigerador quanto de congelador, né, os combinados frost free, que vai ser o duplex, né, que vai utilizar uma convecção forçada, e só os congeladores, né, que vai somente para congelar, isso a gente vai ver mais em ambiente comercial, nem tanto residencial, e somente os refrigeradores. São aqueles aparelhos antigos que tinha só um compartimento bem pequeno de congelador, né? Hoje a gente vê a predominância aí, são dos aparelhos chamados duplex, né? Outra coisa também, né, pessoal, que o regulamento técnico de qualidade para os refrigeradores assimilados faz é fazer a classificação, né? Classificação de aparelho de refrigeração, né? Que é aquela classificação de eficiência energética, né? Que vai ali do A até o G, né? Sendo o A mais eficiente e o G o menos eficiente. Bom, sobre a instalação, pessoal, desses aparelhos, né? Primeiro, evitar instalar o aparelho próximo à fonte de calor, né? Para melhorar a sua eficiência. Então, normalmente forno, fogão, onde tem incidência de raio solar, né? Manter distância mínima nas laterais e no topo, né? De 10 e 15 centímetros, para justamente poder melhorar a troca térmica. E instalar ele no local ventilado, para justamente facilitar essa troca de calor. Com relação à vida útil, pessoal, utilizar alimentação elétrica compatível, né, com a corrente correta, né, com a corrente correta, com a tensão correta. Evitar utilizar a extensão, sempre ligar direto, né, na fonte, né, pois ali, mesmo que seja uma extensão bem robusta, mas ela pode estar sujeita ali a ter um rompimento ou não ser adequado. Considerar a queda de tensão máxima de 10% na entrada do plug do aparelho, né? Então, a gente sabe que se o fio for extremamente longo, né? A gente tem aquela relação do comprimento com relação à resistência. Então, se eu aumentar a resistência, eu vou diminuir minha tensão. Se ficar acima dos 10%, já está fora, por exemplo, do que o meu fabricante determina, né?
Atentar também para incompatibilidade de frequência, né? No caso dos aparelhos importados, né? Que o padrão europeu aí é 50 Hz, nosso padrão é 60, isso também pode danificar. Orientar o cliente e o usuário quanto ao risco de utilizar objetos pontiagudos, né? Isso se tratando de um sistema de degelo, né? De degelo manual, né? Então, se você furar ali, você vai danificar, né? Você vai vazar fluido refrigerante, você pode danificar o seu sistema permanentemente. E com relação à segurança, pessoal, providenciar a interligação fio-terra, né? Ou seja, aterrar o sistema, checar a efetividade dele, né? Evitar a instalação do aparelho em locais de pisos constantemente úmidos, né? Para minimizar justamente o choque elétrico. E orientar o cliente usuário quanto à proibição de limpeza do aparelho com mangueiras e baldes, né? Devido ao choque elétrico. O aparelho, funciona elétrico, né? O compressor ali. Então, se for limpar, apenas com panos limpos, né? Bom, sobre os componentes do ciclo, pessoal, a gente então tem aí o evaporador, né? Que ele pode ser do tipo tubular, que é igual esse daqui, né? Então é o tubo em zigue-zague, pode ser tipo trombone circular, são imersos em um meio fluido, pode ser ele a água ou o ar, né? Para poder então fazer a troca térmica, né? Então o fluido, vamos dizer assim, ele circula, né? Dentro desses tubos e troca com o meio externo, pode ser a água ou o ar. O evaporador do tipo placa, né? Então, quando os tubos em forma de zigue-zague são fixados a algum tipo de chapa ou placa, né? Então, esses tubos agora eles ficam por dentro dessa chapa ou de uma placa. Então, ela torna a superfície fria, né? Então, essa chapa aqui ela melhora essa distribuição de calor, né? Deixa ela um pouco mais uniforme. Então elas são fabricadas por duas chapas soldadas cujo relevo, né? Então vocês vão ver que tem uns relevozinhos ali, como se fosse o desenho que ali estão por dentro tem as tubulações, né? O evaporador do tipo aletado, né? Então os tubos lisos possuem uma série de chapas bem finas, então a gente vê principalmente ali nos condensadores, né? Para aumentar justamente essa área de contato, para poder ter a melhor troca térmica possível, a mais eficaz, né? Para melhorar então a eficiência de refrigeração. Bom, os refrigeradores, os congeladores convencionais, pessoal, eles utilizam evaporadores do tipo placa, ou uma tecnologia de união de placa que é conhecida como roll bond, né? Então, todos os evaporadores ocorre a formação de gelo, por eles estarem abaixo de zero, né? Então, no caso dos congeladores, né, as quais a placa ela é conformada de maneira a circundar as paredes do gabinete, então o método de remoção de gelo, de chamado de degelo, é natural, né? Então ele tem que desligar, né, para desligar o aparelho para que o gelo derreta, né? E nas placas frias, né, então é comum encontrar uma resistência elétrica colada, né, que é acionada em momentos que o aparelho desligou o compressor. Então o gelo é derretido e vai ser coletado e direcionado para uma bandeja. Aí a gente tem que fazer a limpeza dessa bandeja, né? Então dá também aí, por exemplo, contaminação por dengue, né, água parada, né? E aquelas que vão ter a frost free, né? Então, o evaporador do tipo aletado, ele vai estar presente, né? Então, a corrente de ar induzida, né? Então, por meio de um ventilador, então, justamente essa corrente de ar que impede, né, esse vento ali que é gerado dentro do aparelho, ele diminui esse acúmulo de gelo, né? Então, evita que o gelo acumule ali, principalmente nas aletas, né? Como está aqui, né? E ele vai formando as placas de gelo. Quando eu forço, então, a convecção, né? Então, ele circula com velocidade. Então, eu evito essa parte de acúmulo de gelo. E também utiliza resistência elétrica, né? Para efetuar o degelo ou sistema conhecido como gás quente. Então, o fluido refrigerante da descarga ou da linha de líquido, né? Então, utiliza-se o próprio refrigerante em um estado mais quente ali, ele é utilizado para derreter o gelo, ou utiliza resistência elétrica, ou utiliza o próprio gás refrigerante quente ali, né? Chama de gás quente. Então ele é quente ali para fazer manter, né, o degelo, né? Manter o sistema livre de gelo, que chama de frost free, né?
Bom, o outro componente, pessoal, é o compressor, né? Ele é o coração do sistema, né? Então, o mais comum que a gente tem é do tipo hermético, né? E alternativo, então ele parece mesmo um pistão mesmo de um automóvel, né? Então ele tem um pistão, uma biela, né? Um cilindro aqui e uma manivela, né? Então, à medida então aqui que gira a manivela, né? A válvula de baixo vai succionar então o gás alta a baixa pressão. Então ele baixa aqui o cilindro, depois ele aumenta, vai aumentar a pressão, onde eu aumento a pressão do líquido refrigerante, ele vai para a linha de alta. Aí continua o seu ciclo, certo? Bom, e o compressor, pessoal, ele não pode rodar ali, né? Assim como o motor de carro, ele precisa de um lubrificante, né? Então, ele precisa estar lubrificado ali, porque como é uma parte que é física ali, mecânica, ele vai estar em atrito ali no cilindro, né? E o próprio, algumas características do meu fluido refrigerante tende a ressecar ali, né? Ou tenta diminuir muito a vida útil, corroer meu próprio pistão. Então, para isso, eu vou utilizar um método de lubrificação que é o chamado de atomização. Então, a carcaça do meu compressor, ele vai ter um reservatório de óleo, que é o cárter, igual tem no motor mesmo convencional. Então, o óleo ele atinge a altura dos mancais de apoio da manivela principal, né? Então, é comum, pessoal, nos refrigeradores, né, o conjunto de compressão na parte de cima, na horizontal, e um sistema de rosca helicoidal, né? Então, um sistema ali de rosca sem fim traz o óleo para dentro do eixo do rotor. Então, na medida que o eixo gira em contato com o óleo no cárter, né? Então, à medida que ele vai girando ali, ocorre, né? Elevação do mesmo pelo fuso da rosca até a parte de cima. Então, chega até a parte de cima, ele cai com gravidade sobre as peças móveis, né? Aí, quando ali ele tem que ter um sistema ali, né? Que parte desse óleo, né? Não vá também. Aí eu tenho que garantir que o meu compressor, por exemplo, que o fluido lubrificante volte pro meu pro compressor para ele fazer a sua função. Garantir também que esse óleo não se misture com o fluido refrigerante, ou seja, ele tem que ser inerte, né? Então, tem que verificar principalmente compatibilidade do óleo com o refrigerante, se ambos não se misturam. Então, o ideal é não se misturar em hipótese nenhuma, então eles têm que ter separação mesmo, então, que o fluido refrigerante vá para o circuito fazer a função, e assim como o óleo do compressor, né? Bom, isso então, pessoal, vai depender, esse óleo lubrificante, né? Vai depender do grau de miscibilidade do refrigerante, da pressão do vapor refrigerante e da temperatura do óleo lubrificante. Então, tem que verificar essas três características, né? Bom, então, por exemplo, sobre a questão da miscibilidade, né, que é a mistura de um com o outro, então, instantes antes de dar partida no compressor, então a pressão do vapor ele vai encontrar um valor alto, né? Pois está igual à de condensação, né? Ou seja, está parado ali, né? Uma vez que não tem nenhum bloqueio no aparelho como refrigerador. Então, nessa condição, a quantidade de fluido refrigerante diluído no óleo vai ser grande. E quando ocorre, então, a partir da minha pressão tende a cair em questão de segundos, né? Devido à sucção do pistão, vai gerar um vácuo, né? Vai diminuir a pressão. Sucção do pistão e cilindro vai aproximar do trabalho de valor normal, o valor de trabalho normal. Então, nessa nova condição de pressão, a quantidade de óleo diluído é bem menor, porém não há tempo suficiente para que os dois se separem. Então, como o processo em si ele é bem rápido, não vai ter tempo suficiente. Essa reação gera espuma que pode acabar dentro da câmara de compressão. Isso também é prejudicial essa entrada aí de espuma, né? Essa geração de espuma, que ela pode ir também de contrabando com fluido e também não sair fora ali do compressor, né? Bom, e além desse problema, então, na partida, né? Então também tem outros fatores, né? Que vai fazer com que o fluido refrigerante retorne ao compressor também na forma líquida e não gasosa, né? Então, por exemplo, adicionar fluido refrigerante além do sistema, né? No momento de manutenção e reparo, né? Quando eu tenho que fazer uma recarga, né? Aí você fala, não, quanto mais
fluido refrigerante, mais ele refrigera. Não, não mesmo. Isso é um pensamento equivocado. Então, nunca sempre colocar conforme o fabricante determina. Aí, caso você vai ter que estender tubulação, né? Então ele fala, ó, para tantos metros de tubulação, coloque tantos gramas de fluido refrigerante. Aí você vai colocar conforme o fabricante determina. Então, aqui nunca é mais fluido refrigerante, mais ele refrigera. Não mesmo. Você pode estar forçando. Está forçando a tubulação, então você vai estar trabalhando com pressão acima do recomendado nas tubulações. O compressor pode estar sujeito a receber líquido, então o compressor tem que estar com ele todo vapor. Então o líquido ali ele pode danificar rapidinho, né? E o outro problema também é variação na carga térmica, né? Então quando você subdimensiona, né? Então, por exemplo, um ambiente que precisa de 9.000 BTUs ali, né? Aliás, um ambiente ali que precisa retirar 12.000 BTUs de energia e coloca 9.000. Então, esse ar-condicionado, esse refrigerador já vai trabalhar, como diz, sobrecarregado, né? Então, e também, né, devido ao transporte inadequado dos aparelhos, né? Geralmente na horizontal, né? Então, nunca mudar a posição, pessoal. Até quando se faz mudanças, evitar ao máximo de deitar o refrigerador, colocar de cabeça para baixo, que isso aí é fatal que a sua geladeira vai dar algum problema. Mas quando as pessoas se mudam, né? Ah, carrega de qualquer jeito, cuidado, né? Peça, se não for você mesmo ou quem esteja carregando, fala para tomar um cuidado com o refrigerador, né? Então, como eu falei aí, né? O compressor ele é projetado para trabalhar com refrigerante em estado gasoso. Então, em hipótese nenhuma, não pode ter líquido ali, né? Então, tem que garantir que o meu gás ali, meu fluido refrigerante esteja no estado gasoso e nada de líquido ali, né? Bom, então em caso de retorno de fluido refrigerante, né, vai ocorrer a danificação das válvulas, né, e até da biela, né? Então, a biela, pessoal, ela é bem pequenininha ali, o pistão é bem pequeno. Então é bem frágil mesmo. Então, qualquer variação ali mal você pode estar fragilizando, né? Mesmo sendo, né, você pode fazer mais robusto, materiais mais nobres, eles estão sujeitos porque a pressão é muito grande, aí não aguenta, né? Bom, pode ter um problema do líquido e não danificar no primeiro momento, mas você pode fazer com que o seu compressor diminua a sua eficiência, né? Então, ele pode realizar compressão, mas numa eficiência muito baixa, né? E além disso, a gente tem que preocupar também com o refrigerante também, né? Líquido no compressor, o que que ele vai causar? Misturar com o lubrificante, né? Então, quando ele está na fase líquida, ele mistura com óleo lubrificante. Aí o lubrificante perde sua função, né? Que é lubrificar ali as paredes, né? Além disso, formação de espuma, né? Devido à vaporização do fluido refrigerante, né? No óleo lubrificante dentro do cárter. Então, vai ter uma quantidade, seja arrastada para a linha de descarga, ou seja, você está tirando o óleo que era para fazer a função primária, que é proteger ali o compressor, e ele vai para a linha, que por sua vez também vai perder eficiência de troca térmica, que uma vez que o óleo também atrapalha o fluido refrigerante, né? Bom, então, pessoal, como resolver esse problema, né? Então, o que que eu posso utilizar, né? O calor do próprio fluido refrigerante no condensador, né? Por meio de uma derivação, né? Que chama ali de gás quente, né? Para evitar, então, que o gás ali, então, troca calor para fazer o gás sempre estar no vapor, em estado de vapor. Pode ser conectado na própria tubulação ali que circula no cárter e uma resistência de aquecimento, né, também instalada em volta do cárter do compressor, para sempre garantir vapor que entre no meu compressor, né? E aqui, pessoal, só vamos ouvir esse podcast aqui, ó, sobre a parte de algumas informações aí. Olá, acompanhe informações importantes da área de refrigeração. A grande maioria dos refrigeradores e assemelhados utiliza o condensador do tipo aramado, com pequenas variações em alguns casos,
como um fechamento em chapa corrugada. Em menor escala, o condensador tipo aletado. Quase a totalidade de refrigeradores e assemelhados utiliza o tubo capilar como elemento de expansão, provavelmente devido à simplicidade e ao baixo custo quando comparado a outros dispositivos que serão vistos ao longo do curso. Quando se utiliza o tubo capilar, a queda de pressão é obtida através da relação entre o comprimento e o diâmetro do tubo, e por este motivo não deve ser alterado em um momento de manutenção. Abraços e até a próxima! Bom, pessoal, agora eu vou falar dos condicionadores de ar, né, que vai fazer agora a climatização. Então, todos esses elementos ali da refrigeração, ela aplica para a climatização, só que agora eu vou trabalhar com temperaturas menores, eu não vou congelar, né, eu vou só climatizar, né, para atingir o chamado é, conforto térmico, que conforme aí o bom senso, né, as normas vai variar entre 23 e 26 graus, né. Bom, os tipos de condicionador que a gente tem aí, pessoal, a gente tem aí do tipo janela, aquele bem antigo, né? Então, evaporador e condensador estavam em em uma mesma carcaça ali, né? Então era tudo próximo. Então, o problema desses aparelhos aí era tinha que se furar a parede, né? Então, tinha que quebrar a parede bem no quadradinho aqui. E outro problema, pelo condensador e o meu compressor tá bem próximo, essa vibração passava para a parede, extremamente barulhento. Quem já viu os aparelhos antigos aqui sabe tanto que eles são ruidosos, são barulhentos, né? E depois, né, o passar do tempo, nos anos 90, veio os chamados splits, né? O split hoje é o mais utilizado, principalmente no residencial, né? Que o evaporador é separado do condensador. Então, o evaporador está na parede, o condensador do lado de fora, né? Então, ele é instalado dentro do ambiente, né? E o condensador do lado de fora, né? Então, agora você não precisa quebrar a parede, você só faz um furo ali para passar as duas tubulações, né? Que vai para o condensador e o que vem do condensador para o evaporador, né? Só para fazer ali. E é com, óbvio, a tubulação protegida termicamente, né? Com isolante. Bom, então aí, pessoal, a gente tem os benefícios, né, já em comparação com o modelo de janela. Então, agora, como o compressor está longe e não está na parede, a vibração e o ruído não é repassado, né? Então, agora tem menos problema com ruído, né? Estética, né, já que você não faz grandes alterações na alvenaria. Alguns têm mascaramento, né? Então, fica mais discreto na parede, dependendo do modelo. Ó, os modelos são mais caros, obviamente, né? Menor intervenção, né? Como eu falei, né? Então na parede você vai fazer só um furo ali de 50, 75 milímetros, então é um furo só para passar a mesma tubulação, né? E esses modelos têm controle remoto, né? O de janela não, de janela você tinha que ir lá no aparelho fazer a configuração lá mesmo, né? Então exige um deslocamento. Esse já tem os controles, né? Bom, outro também aparelho que a gente tem é um chamado high wall, né? Então, porque ele fica na parte alta da parede, né? Também hoje também é um dos mais utilizados, né? Então, os modelos mais caros também podem até simular um quadro de pintura, e eles vão variar de modelo de 9.000 até 30.000 BTUs, né? Aí como é que ele faz, né? Ele pega o ar por cima, né? Então, o ar quente mais denso, ele entra ali, refrigera o ar, e o ar baixo, né? O ar frio mais denso, ele desce e distribui o ar para o ambiente. O piso-teto, né? Então ele pode ser instalado tanto no teto, então ele fica próximo ao teto e pode ser também instalado no piso, né? E ele tem maior capacidade de refrigeração, vai variar de 18 a 60 mil. Isso aqui geralmente é utilizado em residências maiores e também em alguns centros comerciais, né? E
E agora ele capta o ar, né? Ele capta o ar ali por baixo. Se tiver, por exemplo, no piso, ele pega por baixo e joga por cima, né? De certa forma, ele, vamos dizer, ele distribui melhor um pouco ela distribui melhor ali o calor. Óbvio que isso aí, pessoal, vai valer a pena para ambientes maiores, né? Ambientes pequenos não compensa, né? Você vai ter uma coisa muito grande ali, e você vai desperdiçar energia, já que eles são potentes, eles vão consumir mais energia. E se você quiser climatizar um ambiente menor, não tem necessidade de utilizar desse tipo, né? Bom, pessoal, até um problema desses, todos esses aparelhos, o que que é? O chamado gotejamento. O que que acontece nisso aí? Então, é o entupimento do dreno, né? Então, todo aparelhinho ali, todo aparelho vai ter um dreno. O fabricante, ele pede para as formas de instalar esse dreno, principalmente fazer coisas na vertical, nunca fazer nada nivelado, porque a água pode parar. Fazer a limpeza do bandeja, né? Geralmente tem essas bandejas onde se acumula água de dreno, né? Então, faz a limpeza, retira a água, né? Definição errada, pessoal. Então, colocar frio demais o aparelho pode gerar mais condensado, né? Então, isso eu falei, o conforto térmico é entre 23 e 25 graus. Você pode colocar, a princípio, um valor menor aí, por exemplo, 18, abaixo de 20 graus. No momento, por exemplo, que está muito quente, você quer já nivelar ali, já climatizar o quanto antes. Depois você coloca em velocidade, na temperatura mais adequada, né? Ou seja, quando você coloca temperatura muito baixa, você gera essa condensação, que tende a transbordar e também é, gera excesso de água que transborda e gera transtorno aí, né? Bom, o outro tipo de aparelho, pessoal, é o cassete, né? É aquele que fica embutido no forro, ele então permite um melhor acabamento estético, né? Então ele usa um duto flexível, né? Então ele vai aí de 18.000 até 60.000 BTU hora. Então, qual que é a diferença desse para os demais, para o high wall, para o split, para o piso teto? A distribuição mesmo do ar. Então, ele distribui em quatro direções, né? Esse é o chamado cassete quatro vias. A gente tem as duas vias, né? E também tem de uma via, dependendo do ambiente. Isso aqui é muito utilizado, pessoal, em essas residências, né? Nos sobrados ali, né? Nas grandes residências que faz essa distribuição, né? Os condensadores, pessoal, desses splits, eles têm duas formas. Ou ele tem o ventilador voltado para frente ou para cima, né? Isso aí é a facilidade, pessoal, de dissipar o ar quente, né? Dependendo, o fabricante joga com o modelo para cima, outro para frente, né? Depende muito aí de modelo para modelo, né? Bom, como estão separados, né, pessoal, eu preciso fazer então essa interligação, né, entre a unidade evaporadora e a condensadora, né? Então tem que fazer aí três interligações. Eu tenho que fazer um tubo para a linha de líquido, um para a linha de sucção, né? E outro, né, para o cabo de alimentação elétrica, né? Então, da linha de líquido, né? Então, da sucção que sai do evaporador e vai para o condensador e linha de líquido que sai do condensador e vai para o evaporador, né? Então, todas essas interligações têm que ser conforme o fabricante, né? O fabricante indica, para justamente você não perder garantia. Então, o que que é? Utilizar a tubulação com espessura, né? Então, nunca fazer, se for fazer diferença de dimensionamento ali, né? Ou fazer a estricção, que é a diminuição de espessura de tubulação ou expansão, verificar se o fabricante recomenda. E se recomenda de até quantas vezes, ou para redução ou para expansão, para evitar problema, certo? Utilizar o isolamento de material e espessura também, conforme a recomendação, né?
E se for, se tiver em ambiente externo, né? Então verificar principalmente a resistência, né? Com relação à intempérie, então chuva, sol, né? Ambientes mais agressivos, né? Então maresia, se for próximo do mar, né? Se for em ambiente mais agressivo que tem, por exemplo, ácidos ou bases, né? Então verificar essa questão aí. As distâncias máximas entre as unidades, tanto na vertical quanto na horizontal, né? Que também o fabricante fala, né? Ó, tanto que eu tenho que colocar em relação do evaporador para o condensador. Se o condensador ficar mais alto do que o evaporador, tanto que deve ficar. O contrário também, né? Aí tem a questão da tubulação. A tubulação tem que fazer aquele zigue-zague, né? Para cada tantos metros tem que fazer o zigue-zague. Isso aí, pessoal, tudo é em manual. Eu vou falar para vocês aí também, mas depois eu posso trazer para vocês aí um exemplo aí de um manual, certo? E a instalação típica também, né, pessoal? Ela é similar da ilustração anterior, que é essa daí, né? Por uma cobertura que envolve isolamento térmico e o cabo, ó. Então aqui a gente tem um exemplo, tá vendo, ó? Então aqui, ó, tá do lado de fora da casa. Então tem que estar bem isolado, né? Tubulação com a curva bem feita, tudo bem instaladinho. Ah, ó, são três condensadores, tá vendo a organização, ó? Isso aqui, pessoal, é um diferencial danado. Quem faz isso aqui bem feitinho, ó, tem serviço garantido aí, clientela satisfeita, procura mesmo o serviço. Então, realmente ter todo cuidado com essas, somente essa parte mais estética, né? Realmente pensando no cliente, como se fosse você mesmo, estiver instalando na sua casa, né? Bom, então, apesar da instalação típica, né, então a gente toma cuidado, né, de atender às normas técnicas, então, por exemplo, fixação das tubulações, a passagem das fiações, né? E quando o isolamento térmico estiver sujeito a variações drásticas de incidência de sol e chuva, né, recomendar então, né, a proteção mecânica, né? Então, além do isolamento, colocar, né, chapas lisas ou colgadas de alumínio, né, e cintas em espaços regulares, né? E quando tem muito split, né, vamos supor ali um prédio residencial que tem vários aparelhos, né? Então, por exemplo, não vê, por exemplo, um estudo, né, de situação financeira desfavorável da empresa do baixo nível da capacidade técnica, né? Então, isso aqui, ó, gera, penso tanto de calor que não gera isso aqui, ó, e acaba tirando a eficiência do próprio ar-condicionado. Então, esses ar-condicionados vão trabalhar sobrecarregado, né? Então, por exemplo, tá vendo que tem um vão, ó, tá vendo que tá meio que confinado? Esse confinamento aqui é extremamente prejudicial. Então, os prédios, pessoal, que é projetado hoje, eles verificam isso. Então, hoje tem as chamadas lajes técnicas, que as lajes são abertas, tem um maior contato ali com o ambiente, então você vai instalar um condensador, tem uma melhor eficiência de troca térmica, né? Tudo isso tem que pensar, pessoal, porque isso aí resulta em consumo de energia e forte. Você fala, mas ó, uma coisa à toa, ó. É coisa à toa. Tudo bem, você pode pensar que isso aqui é uma coisa à toa, mas pensem o tanto que isso aqui consome energia ao longo do ano, né? Tanto que essa ineficiência para o próprio prédio, que o prédio também puxa a energia do prédio, que eu sei que é individualizado, cada morador paga o seu, e o aparelho também de cada morador aqui também vai estar com sua vida útil condenada, porque os compressores vão trabalhar mais, vai consumir mais energia e sua vida útil vai diminuir. Então, por exemplo, ele vai ter que forçar ali a trabalhar sempre abaixo dos 20 graus para poder, principalmente se for um dia muito quente, que já o calor, o próprio ar quente já dificulta essa troca de ar, né? Imagina. Bom, e para calcular, pessoal, a carga térmica, né, utiliza a norma 5858, né? Então aqui eu tenho um exemplo, certo, que eu falei para vocês na aula passada, né, da do do cálculo, né, de
Bom, pessoal, parei para tomar uma aguinha e continuando aí. É, então tem essa norma, né, que eu mostrei para vocês na aula passada, onde considerem um monte de fatores, né? Então, por exemplo, o número de ocupantes, a própria dimensão, né, do ambiente, portas, janelas, pessoas, né? Quantos equipamentos, né? Se o meu ambiente está direto sobre o solo, ou se tem algum tipo de um sobrepiso, algo nesse sentido, se o telhado é isolado ou não, se a parede ali externa tem algum tipo de proteção, né? Se está, por exemplo, próximo de árvores, se está com exposição direta ao sol, se a parede externa ou interna ela tem fronteira com o ambiente climatizado, estão todas, de fato, expostas ao sol, né? O calor solar. É, o lugar, né, a geografia também, tudo isso determina, né, a carga térmica, né? Então aqui, pessoal, é justamente a um exemplo, né, como eu falei aí, se quiser depois dar uma olhada aí, fiquem à vontade, vou repetir aí, né? Bom, além disso, pessoal, a gente também tem a parte de reoperação, né? Então, quando é necessário reparar um sistema, é preciso realizar uma série de procedimentos, né, para fazer a reoperação do circuito, que é para garantir o funcionamento correto. Então, a realização dos procedimentos é necessário quando o equipamento ele é montado e quando ocorre algum problema, né, na abertura do circuito frigorífico para substituição. Então, primeiro, eu avalio, né, a gravidade da ocorrência, eu faço recolhimento do fluido refrigerante ou outro gás que esteja no equipamento, recolho o óleo lubrificante, faço a limpeza dos componentes do circuito frigorífico, substituo filtros, principalmente secadores, faço a substituição ou reparo, quando possível e recomendado, do componente defeituoso. Faço uma pressurização do circuito frigorífico montado. Faço teste de vazamentos. Eu faço uma evacuação, que é tirar todo o particulado lá e desidratar, né, que é tirar a umidade do meu circuito. Faço uma mensuração do nível de vácuo. Faço uma quebra de vácuo quando necessário. Reinsiro, né? Faço uma nova reevacuação e nova desidratação do circuito frigorífico. Faço uma carga com fluido refrigerante e os testes de funcionamento. Isso aqui, pessoal, meu próprio fabricante também, ele dá esse passo a passo. Então, isso aqui é meio que um padrão, né? Bom, no caso aí, pessoal, para avaliar a gravidade da ocorrência, né? Faz parte do cotidiano, né? Então, em caso de sistemas novos, né? Está instalando pela primeira vez, eu tenho que avaliar as condições do equipamento, né? Isso eu estiver lidando, né, com equipamento antigo, né, estiver fazendo uma reoperação, né. Bom, então ele trabalha numa linha de produção de refrigeradores, então ele tem que saber que ponto da montagem recebe o aparelho a fim de identificar quais procedimentos precisarão ser executados. Ou vai instalar um ar-condicionado novo, então saber que a condensadora vem com a carga padrão de fluido refrigerante e a evaporadora tá com nitrogênio, né, então talvez você compra ali. Porque o nitrogênio? O nitrogênio é um gás inerte, ele não altera em nada, né? E você pode retirar ali o pão do evaporador e fazer a conexão, retirar esse ar sem problema, né? E faz isso, né, pessoal, tanto para não se machucar, né? Então tem que ser removido antes de iniciar as conexões, né? Para não se machucar, né? Devido ali a nitrogênio pressurizado, ele está muito frio, então isso gera queimaduras, né? E evitar a mistura, né? Então, não misturar esse nitrogênio com o fluido refrigerante, né? Ou os componentes, né? Outra pessoa pode ter montado, né? E você tem que fazer funcionar. Então, antes de você colocar já para funcionar, faz aquela avaliação do circuito, né? Então, verifica se o montador fez os procedimentos corretos, né? Se está tudo ok nas conexões, no isolamento, nos apertos ali, né? Para dar uma melhor confiabilidade, né? Então, em sistemas que estavam em funcionamento e apresentam defeito, pessoal, então, aqui, ó, problema. Então, problemas oriundos de componentes que param de funcionar, né? E não traz qualquer complicação para o fluido refrigerante, como as válvulas, os compressores que queimam, né?
principalmente o enrolamento elétrico, seja de forma gradual de uma vez, e contamina todo o fluido refrigerante e o óleo lubrificante, né? Então, necessária a limpeza de cada componente remanescente e a substituição daquele que foi danificado, né? Situações acidentais, né, que são aquelas ocasionadas ou não pelos usuários, onde vai ter a furação, a quebra parcial até a ruptura completa da tubulação e a consequente perda de fluido refrigerante, né? Então, esses casos poderiam ser resolvidos facilmente quando a intervenção, então, ocorre logo após o acidente. Então, ele é chamado apenas quando o equipamento funciona e não refrigera mais. Situação em que todo o fluido se perdeu, ocorrer a contaminação do óleo lubrificante, muitas vezes a perda e o comprometimento do compressor, seja por falta de lubrificação ou pelo funcionamento contínuo sem fluido refrigerante, né? Então, eu preciso fazer a limpeza de cada componente remanescente e a substituição daquele que foi danificado, além do próprio óleo lubrificante do fluido refrigerante. E pode ocorrer do reparo ficar mais caro do que o equipamento novo, né? E outro, pessoal, é problemas de reoperação deficiente, né? Então, devido à ação de profissionais inexperientes, né, mal preparados ou mal intencionados, né, que não foram realizados os procedimentos corretos, e o defeito surgiu novamente ou criou-se outro mais grave, né? Então, quando ele deixa de realizar a limpeza e evacuação apropriada da situação, ocorre a formação de ácidos que atacam a tubulação, que pode causar a remoção de partículas da tubulação de cobre que se depositam nas partes quentes do compressor, que é um efeito conhecido como cobreação. Então, como esses ácidos vão correr na tubulação, vai ocorrer um furo de dentro, que tende a acontecer nos pontos de menor espessura, né? Principalmente nas curvas, né? Se a tubulação está comprometida, pessoal, então se condena, né? Então aqui, pessoal, vocês vão fazendo a leitura aí, né, sobre a carga, certo? Principalmente essa parte aqui, ó, de corrente e subresfriamento, superaquecimento, que é primordial aí, certo? Que ele verifica principalmente a eficiência do meu sistema, principalmente do compressor, né? E pessoal, então eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, me procurem, tá bom? Então é isso aí, vou desejar a vocês então um bom fim de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.